Olá, amigos do 12 Esportes, eu sou o André Pugliese, estou aqui com o Fernando Rudinick para tratar de um tema que geralmente é espinhoso, difícil, nem todo torcedor gosta de conversar, de discutir, que são as finanças dos clubes, mas que é um tema fundamental, afinal, a gestão passa, né, pelo controle das finanças e isso vai repercutir no campo. Então é importante que cada vez mais o torcedor se acostume a não precisa, claro, analisar balanço, nada disso, mas entenda como é que funciona, como é que o clube gere as suas finanças e o impacto disso no campo. E dessa vez a gente vai falar um pouco do Curitiba, né? O Curitiba está envolvido aí em diversas frentes relativas à sua gestão, ao controle de suas controle de dívidas. É um clube que entrou com um pedido de recuperação judicial, que a gente vai tentar entender um pouco mais sobre isso. Enfim, tem várias coisas para falar sobre o Coxa. E o Fernando está aqui comigo porque tem feito várias matérias sobre Curitiba, sobre as finanças do Coxa, está mergulhado nos números e nos bastidores aí do Curitiba. Então, eu vou usar o Fernando, vou perguntar algumas coisas para ele e a gente vai conversando a respeito e tentando trazer um pouco de luz aí sobre esse assunto no Curitiba. Eu vou iniciar, Fernando, perguntando para você, afinal, o que é essa recuperação judicial do Coxa, que gerou alguma polêmica agora recente? Ou por que o Coxa tomou esse caminho para pedir uma recuperação judicial, que inicialmente é algo que até assusta um pouco o torcedor, né? É verdade, André. Assim, é bom deixar claro que uma recuperação judicial é diferente de uma falência, né? São coisas diferentes. Foi uma opção da diretoria do Curitiba pedir essa recuperação judicial que foi aceita pela Justiça em março. Então, eles fizeram isso como uma estratégia, né, para você preparar o clube visando já a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, né, que foi aprovada também no fim do ano passado pelo sócio do Curitiba. Então, a diretoria do Curitiba decidiu fazer essa recuperação judicial para organizar mais o clube, para mostrar para possíveis compradores aí da SAF como que está o panorama financeiro do clube, deixar as coisas mais organizadas. Foi traçado exatamente essa estratégia de que isso seja um trunfo para o Curitiba conseguir mais valor ainda na SAF que será, né, colocada à venda. O clube já tem conversas, né, com pessoas interessadas, com grupos interessados em comprar essa Sociedade Anônima do Futebol do Curitiba. Então, o clube não precisava fazer esse pedido de recuperação judicial, fez justamente para tentar deixar as coisas mais claras em relação a quanto o clube deve e o comprador, né, o futuro comprador, ele saber exatamente como que as coisas estão no clube. Você falou, Fernando, aí da questão da falência, né? E é importante a gente destacar para o torcedor que uma recuperação judicial é viável justamente quando o clube não decretou falência, não passou por isso, quando há um plano, né? Na verdade, é uma espécie de um plano para que o clube equalize as suas dívidas para e que evite a consiga. falência, né? Vamos dizer assim, Exatamente. é um passo anterior ao pedido de falência. Isso a gente olhando para uma empresa normalmente, né? Uma empresa, Sim. ela pode pedir a recuperação judicial e para tentar evitar que se entre no pedido de falência. E como você disse, é uma estratégia do Curitiba, né, com vistas aí uma possível venda do clube ou um acerto com um parceiro, algo do tipo, aí com relação ao que a gente está chamando de SAF, né, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Então, o Coxa, digamos, está se preparando, está arrumando a sua casa para colocar no mercado, para apresentar aos parceiros um produto mais atraente e organizado, né, para que quem eventualmente tem interesse consiga enxergar exatamente qual é a situação do Curitiba atualmente. Então, é parte dessa estratégia. Eu queria que você falasse assim, e acho que especificamente acrescentar valor nesse produto Curitiba que está no mercado das SAFs hoje, tem vários clubes aí concorrendo, né? Tem muitos Sim, a gente está clubes falando do Cruzeiro, do Vasco e outros, né? que já Que já tem estão. parceiros, mas tem muitos Sim. clubes que ainda vão virar SAF, que já aprovaram essa mudança aí para se tornarem SAF.
tem um número aí de possíveis compradores e quanto mais organizado você entrega o clube, você mostra que o clube está mais equacionadas as dívidas, mais valor você pode conseguir tirar de um investimento que o comprador venha fazer, né? Assim, usando uma comparação grosseira, é quase como você vai vender um carro, né? Você vai vender um carro, você quer que o teu carro esteja o mais atraente possível para que você consiga um comprador que pague o valor que você deseja. Agora, eu queria, Fernando, que você falasse qual que essa recuperação judicial envolve que valor e que tipo de valor é esse que o Curitiba apresentou à Justiça para conseguir para entrar nesse processo de recuperação judicial. Que dívida é essa que o Coxa mostrou para a Justiça? André, esse valor aí da recuperação judicial do Curitiba, ele estava na casa de 114 milhões, mas as dívidas vão se atualizando, né? Vão entrando Então, mais seria essa nomes. faixa, mais ou menos. Seria essa faixa, mas ela já está na última lista que eu tive acesso, já está acima de 120 milhões, né? O valor total dos credores que entram nessa recuperação judicial. Então, tem a listagem aí, tem vários tipos de dívidas diferentes, e o clube ele faz o plano de acordo com essas dívidas. A gente vai falar mais desse plano, né? Que o Curitiba apresentou e sobre os desdobramentos, né? Dos planos, porque não é simplesmente o Curitiba apresentar esse plano e Sim. tudo funciona assim. Não, os credores eles têm voz, né? Eles têm que aceitar da maneira com que o Curitiba planeja pagar essas dívidas. E como está no nome, né, Fernando, é uma recuperação judicial, ou seja, tudo passa pela mediação ali da justiça, né? A partir daí podem ser feitas uma série de acordos, tá? O clube ganha um fôlego para tentar uma renegociação de suas dívidas, faz um plano, né? Apresentou um plano, a justiça acatou, mas não quer dizer necessariamente que vai ser dessa forma. É um processo que há uma série de circunstâncias aí que estão envolvidas. Você falou do número que o Coxa apresentou para a recuperação judicial, mas qual que é o valor global, digamos assim, da dívida do Curitiba? O que o Curitiba, no seu último balanço, o que o Coxa apresentou? Qual que é essa situação geral do Coxa hoje com relação às dívidas? A dívida total do Curitiba hoje, né, referente ao exercício de 2021, ela ficou em 268 milhões de reais. Então, esse é o valor total, que a gente diria, das dívidas do clube. Não é esse valor total que entra na recuperação judicial, esses valores tributários, eles acabam não entrando. Na recuperação judicial, a gente tem dívidas trabalhistas, cíveis e comerciais, né? São coisas diferentes, não entra tudo na recuperação judicial. O Curitiba conseguiu diminuir um pouco essa dívida em relação à que tinha no ano passado, por isso apresentou um superávit de 4 milhões no último balanço. Vamos dizer assim, que esse superávit ele foi conseguido por causa de mudanças na forma de pagar tributos, ele deixou... ele entrou em um outro programa de parcelamento de dívidas, conseguiu descontos, então por isso o Curitiba conseguiu diminuir a dívida e conseguir e registrou um superávit no último balanço. E é sempre o último ciclo, né? O balanço é sempre um retrato do último ciclo em que o Curitiba está com uma nova gestão, capitaneada aí pelo presidente Juarez Moraes e Silva, e está tentando, de alguma forma, equalizar, equilibrar esse passado, essa dívida que o Coxa reuniu ao longo dos anos. Então, digamos que, pelo menos, o último ano, o Curitiba foi encontrando formas de se apresentar, pelo menos, um pouco mais saudável, assim, né? Exatamente, André. É o primeiro ano dessa nova gestão, né? É um ponto positivo para eles, mas agora essa questão toda aí da dívida e desse processo de recuperação judicial, ele acarretou em problemas que eles não imaginavam que teriam, né, André?
Eu vou puxar esse assunto agora, Fernando. Eu quero alertar os nossos telespectadores aí para que tudo isso que a gente está falando envolve uma série de números, circunstâncias que são realmente complicadas para qualquer um, né? Não para o torcedor, para nós jornalistas também, enfim, porque são questões que envolvem a justiça, as finanças, enfim. Então, tudo isso a gente tem feito matéria, eu vou deixar os links, você pode depois acompanhar na descrição aí os pormenores dessas questões envolvendo a dívida do Curitiba, com mais detalhes, é só clicar no link que vocês vai estar ali detalhado exatamente como é que funciona tudo isso que a gente está falando aqui, claro, de uma forma mais superficial. Agora, o que chamou muita atenção e despertou uma polêmica aí, e curiosamente, logo após o Atletiba, né, de tantas questões em que envolveram o gramado, foi uma reclamação do Atlético, que é credor do Curitiba também, com relação a essa questão da recuperação judicial do Coxa. Qual que é o que o Atlético tem a ver com isso e que tipo de reclamação foi essa que estourou aí agora depois do Atletiba? Tem matéria do Fernando Rudinick do dia 20. Atlético chama plano de recuperação judicial do Curitiba de calote e pede impugnação. Estou lendo aqui a matéria, o título da matéria no Dois Esportes. Uhum. Fernando, o que aconteceu aí? Por que o Atlético apareceu aí nessa questão? É uma situação bastante simples até de explicar, né, André? O Atlético é um Uhum. credor do Curitiba. Ele tem dinheiro a receber do clube. Esse dinheiro ele é referente a um processo vencido em 2020, que não foi pago pelo Curitiba. Esse processo, só para quem está nos assistindo entender, lá em 2015, as diretorias de Atlético e Curitiba estavam se dando muito bem. Petralha e na época o presidente do Curitiba, Rogério Bacelar, eles estavam se dando muito bem, eles fizeram inclusive coletivas de imprensa juntos, Atletiba, sim, eles fizeram algumas ações juntas, tentando fortalecer os dois clubes, eles estavam numa relação boa. Naquela época eles fizeram um contrato, um acordo em papel, dizendo que quando o Curitiba precisasse da Arena da Baixada, o Atlético emprestaria. E o contrário também. O Atlético teria direito a usar o Couto Pereira quando precisasse. Em 2017, o Atlético precisou. Tinha oitavas de final da Libertadores, Atlético e Santos. O Atlético tinha alugado a Arena da Baixada para a Liga Mundial de Vôlei. Certo. E aí, o Atlético vai jogar onde? Não, já temos o nosso local, vamos fazer esse jogo no Couto Pereira. Vamos usar o acerto, o contrato é agora. 2 anos depois, o Atlético, né, já tinha aquele contrato lá. Não temos problema, vamos fazer o jogo lá. Tem capacidade para todos os sócios. Uhum. O que aconteceu? Curitiba não cumpriu o contrato. Eu lembro que a época até parece que houve houve um acerto e a publicidade, quando isso se tornou público, acabou gerando mal-estar e tal, claro, e a coisa não avançou, né? Muitos torcedores não gostaram dessa situação, vou emprestar o meu estádio por rival, tem toda essa questão aí. Na época, então, o Atlético pediu para o Curitiba para fazer o uso, claro, não seria de graça, o Atlético alugaria o estádio, pagaria o valor do aluguel, tudo que envolveria a abertura do Couto Pereira para a partida da Libertadores. O Curitiba não liberou, o Atlético teve que jogar na Vila Capanema aquele jogo, inclusive foi eliminado, né, nas oitavas de final para o Santos. E o Atlético, depois daquilo, entrou na justiça com o processo ele acabou em 2020, a juíza deu vitória do Atlético, né? E tem esse valor de R$ 271.712,05. Esse foi o valor da causa aí que o Atlético ganhou. Ele tinha pedido um valor maior, na casa quase de 400 mil. A juíza definiu esse valor de 271 mil. Curitiba ainda não pagou. O Atlético, como é um credor do Curitiba, também tem toda essa questão da recuperação judicial. Ele se sentiu no direito de entrar aí com um pedido dentro desse processo de recuperação, dizendo que o Curitiba não
vamos dizer assim, ele não está certo Aham. nessa maneira com que ele É, formulou o plano. e viu, Fernando? Oi, diga, André. Não, eu queria só levantar mais uma bola aí para você, porque acho que aí é uma questão que envolve a recuperação judicial de uma forma geral, que é uma discussão ali que pode ocorrer com relação ao abatimento das dívidas, né? Que eles chamam ali de deságio, né? Um Aham. acordo, uma conversa para que essas dívidas sejam diminuídas para que possam ser honradas. Eu acho que a reclamação do Atlético passa também por isso, principalmente por isso, né? De eventualmente não conseguir resgatar, digamos assim, o valor dessa dívida, né? Como é que funciona essa possibilidade de diminuição? Essa é a reclamação do Atlético? Não, é exatamente essa reclamação do Atlético. Ah, no caso, o Atlético cita ali no documento que teria um deságio aí de 75%, Uhum. né, do valor que teria a Um receber. Então, quarto ficaria, né? exatamente, isso que ele chama de calote, né? Tá literalmente escrito ali que eles consideram um calote esse pedido de recuperação judicial do Curitiba. O Coxa coloca ali no plano dele que esse deságio ele partiria de 45% até 75%, dependendo do tamanho das dívidas. Ou Então, seja, pode ser a ideia do Curitiba pode ser até pelo menos reduzir na metade isso, esses valores praticamente originais, né? praticamente a metade. E aí que Uhum. chega a grande questão. O Atlético fez esse pedido para o juiz, né, ele não considerar esse plano de recuperação judicial do Curitiba, e a gente tem algumas questões aí. Por lei, existe uma assembleia dos credores. Então, quem tem dinheiro a receber do Curitiba vai acontecer uma assembleia, ainda não tem data marcada, e eles vão discutir, vão votar se eles aceitam essa maneira com que Uhum. o Curitiba se propõe a pagar essas dívidas. Então, por maioria simples, a gente vai ter essa decisão, mas antes de chegar nessa assembleia, o Atlético fez esse pedido para o juiz para ele já não considerar esse plano. O plano Sim, é já muito se ruim, adiantou. colocou os motivos dele. Tem outros credores que estão fazendo a mesma coisa também. Não vai ser só o Atlético que vai fazer isso, outras empresas ou pessoas que têm dinheiro a receber do Curitiba vão fazer isso também. Cabe ao juiz analisar se concordam ou não com isso aí, com os motivos que vão estar expostos lá, e o que aconteceria? O Curitiba teria que fazer um outro plano de recuperação, Uhum. apresentar novamente esse plano para o processo seguir, senão vai ficar, Sim, ele não vai acontecer, não vai começar a valer, né? E lembrando sim. que com esse pedido de recuperação judicial, o Curitiba tem 6 meses, né, sem novas cobranças, o que é um alívio aí para o Ganha um caixa do fôlego clube ali também, né? para rediscutir tudo isso. Isso. E, Fernanda, até para a gente já ir para os finalmente aqui, outra coisa que também é, é, desperta muita curiosidade, né, dos torcedores, e veio à tona de forma até bastante detalhada, que não é comum se tratando dos clubes, mas por causa dessa questão do Curitiba recorrer à justiça para saldar suas dívidas, com relação às dívidas do Curitiba com jogadores. É parte aí desse montante que a gente falou no valor global aí deixa eu recuperar aqui, 268 milhões por aí, e o Coxa tem uma dívida ali consideravelmente expressiva com jogadores, dívida que foi sendo construída ao longo aí de muitas gestões do clube. Com relação aos jogadores, que às vezes talvez eu chame mais a atenção da torcida, porque vai vendo os nomes, né? E poxa, esse cara não trouxe proveito dentro de campo e ainda provocou uma dívida de valor X. Qual que é a dívida do Coxa com os jogadores e quem que são os principais? Até nem sei se você está com a lista aí, Tô com a lista mas aqui, André.
como é que está a situação do Curitiba com jogadores que deixaram o clube? André, essa lista aí, essa dívida, ela chega a quase 40 milhões de reais atualmente, né? Vamos lá para a lista. O primeiro dessa lista, o jogador que mais tem dinheiro a receber do Curitiba é o Lincoln, meia, né? Com 6,6 milhões. Então, 6 milhões e Peraí. 600 mil. Quanto? 6 milhões e 6 600... milhões. 6 milhões o Lincoln tem a receber do É Coxa. muito dinheiro, né? O segundo jogador é o Alexandro, que tem 3 milhões e 200 mil. Tem uma dívida do Caio, que jogou no final dos anos 90 no Coxa, meio atacante, não sei se você está lembrado, um baixinho, tem mais de 2 milhões a receber. Tem o nosso famoso Matheus Galdesani, né, com quase 2 milhões a receber. Rafinha, o Rafinha meia, né, que deixou agora o Curitiba, nessa temporada tem um pouco mais de 1 milhão e 200 mil a receber. Aí a lista continua lá, Vanderlei, Rafael Lucas, os dois aí com mais de 1 milhão para receber. Wilson tem quase 1 milhão. No Léo caso Moraes. Do Wilson, bom, complete aí, ainda tem o 10º lugar. Tem o Léo Moraes, que é o lateral, o nono, aí, com quase 1 milhão, e o Martinútil, 791 Curioso mil. O caso do Wilson, né, que passou tanto tempo no clube, virou uma referência do Curitiba e tem uma dívida expressiva aí de quase 1 milhão de reais. Sim. Agora o Lincoln realmente chama atenção e é algo que é importante que o torcedor tome conhecimento justamente para entender esse processo de contratações, de aproveitamento dos jogadores e independentemente da qualidade dos atletas e de se eles, né, desempenharam ou não a contento dentro de campo, a importância de se honrar os contratos e pagar aquilo que foi combinado, porque André, só veja que é um valor bem grande, né? Só para a gente colocar aqui, tem o treinador Paulo César Carpegiani, tem 5 milhões para receber, tem membros da comissão técnica aí com quase 2 milhões, o Glidson Ananias, que foi preparador físico do Curitiba, Marcelo Oliveira tem quase 2 milhões a receber. Então, a gente tem uma questão cultural aí de não se pagar. Sim. O que a gente vê nesse exemplo aí da dívida que é, entre aspas, pequena, perto dessas aí, né, de quase 300 mil que o Atlético tem a receber, era a gestão Bacelar, ele assumiu o risco de não pagar, de não emprestar o estádio, o processo foi para a justiça, se estendeu na gestão do Samir, o Samir não teve culpa nisso, ele brigou na justiça para simplesmente buscando os direitos do clube, a juíza deu o ganho de causa para o Atlético, essa dívida ficou, e agora a gestão do Juarez, que já tem essa dívida aí para colocar na lista aí dos credores. Então, era um problema que veio lá da gestão do Bacelar, passou pela gestão do Samir, sem culpa dele, né, e sem culpa da gestão do Juarez também. Né? Então, é uma questão, infelizmente, cultural de não responsabilização dos dirigentes pelas dívidas do clube. Né? Se tivesse responsabilização, duvido que ele não teria acertado essa questão antes. Sim. E, Fernando, para a gente terminar, você já fez um ótimo perfil do presidente Juarez, do Curitiba, está em contato constante com o dirigente, com o Curitiba, enfim. Como que você... Claro que há uma série de circunstâncias que, inclusive, podem se modificar com o passar dos anos, mas, inicialmente, né, nesse começo de gestão, que ainda dá para considerar, qual que é a tua impressão sobre a abordagem do Curitiba com relação a esses temas de dívidas, de uma possível inclusão do clube aí nesse sistema de SAF? Como é que você vê a gestão do Curitiba nesse aspecto hoje? Olha, André, o Juarez tem bastante experiência no mundo executivo, né? Foi diretor lá dos portos de Paranaguá, de Antonina, por muito tempo. O próprio Renato Folador era dessa área aí, né? Tem muito conhecimento nesse mundo, né? Que não é o mundo do futebol. Eles vieram com essa outra bagagem para o clube. E eles tentam, eu vejo uma tentativa de se organizar mais o clube, né, de
traçar o que o clube tem né, a pagar, as dívidas que ele tem. Claro, tem uma dívida muito grande. O clube está no seu direito de fazer o pedido de recuperação judicial, como fez. Agora vai ter que acertar com os credores a maneira como vai pagar, né? Porque 75% de deságio aí, que foi pedido pelo Curitiba, é um valor bastante, uma quantia bastante expressiva também, né? Um número bastante alto. Imagina, você tem uma dívida de 100, vai receber, né, 15 25. Por isso. 25, 15. Sim, 25, sim. Por isso que eu fiz jornalismo na matemática. Vai receber 25 por isso. Então, é um valor muito, muito diferente daquilo que realmente tinha a receber, né? O credor tinha a receber. Então, sim, vai ser uma discussão ainda que vai longe, até eles acharem um meio termo de como isso vai ser pago. Mas é importante, como você está dizendo, né, Fernando? Parece que o Coxa finalmente decidiu, não, peraí, vamos organizar isso aqui, até com essa perspectiva de virar uma sociedade anônima, e finalmente está tentando organizar da melhor forma possível. Exatamente. E o clube está no direito dele de tentar fazer essa limpeza, como se eu posso dizer assim, né? Tentar dar uma transparência para essas dívidas aí e arrumar essa questão, deixar ela mais equalizada, exatamente pensando na SAF, né? Para você conseguir agregar valor na SAF, vender por um valor maior o clube. Então, isso faz parte dessa estratégia do clube, mas, claro, são dois lados aí. Quem tem dinheiro a receber não quer receber muito menos do que tem a receber mesmo. Quer receber, sim, muitas vezes se faz um acordo, né? Eu posso pagar isso, vamos chegar num acordo, e é isso que vai acontecer na justiça para definir essa situação toda, né, André? Beleza, é isso aí, Fernando. A gente, né, você vê que é um tema que rende, um tema difícil, com várias circunstâncias envolvidas, mas acho que a gente conseguiu dar um panorama geral com relação a essa questão da recuperação judicial, das dívidas do Curitiba, e você, claro, acesse o www.12esportes.com.br, a gente está cobrindo o assunto bem de perto, já não é de agora, e o que tiver de novidade tá por lá, beleza? Os links eu vou deixar na descrição aí com mais detalhes. Valeu, Fernando, obrigado. Valeu, André. E voltamos aí a qualquer momento, beleza? Falou, até.